E vamos lá. Testando. 1, 2, 3. Testando. Quando aparecer o aviso aí, me avise. Já tá rolando? Tá bom. Tá beleza. O Flash tá aqui, né? Querendo derrubar a câmera já. Tá meio, né? Por aí. É isso aí. Então, pessoal, mais uma live. Antes tarde do que nunca. Vamos nessa. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5 da Epístola de Tiago. E esse capítulo 5 é interessante porque daí ele vai justamente destacar o contexto da mensagem, o que estava se passando. A gente já conversou isso aqui um pouquinho no capítulo 4, um pouquinho no capítulo 3, no capítulo 2, no 3, apesar de ele nos revelar, né, que necessariamente há algumas coisas sobre a língua, né? Esse dia eu ouvi um pastor, inclusive, ele estava pregando, ele disse que no batismo, quando é por imersão, né, quando a gente mergulha dentro da água, se batiza tudo, menos a língua. E aí, bem no fim, é uma coisa interessante de se pensar, né? Então, lá no capítulo 3, ele vai falar sobre isso também. E a sabedoria que vem do alto, né? Não a sabedoria necessariamente apenas terrena, apenas humana, de um jeito que parece não refletir nas coisas que são lá do alto. Vamos nessa então? Então, no capítulo 1, só dando uma rápida. A gente já está fazendo isso, né? Com o capítulo 2 e capítulo 3, mas necessariamente lá no capítulo 1 a gente viu como que era obter, como que nós poderíamos obter sabedoria, pedindo a Deus. Lá no capítulo 3, então, ele vai falar justamente sobre quem é sábio e quem é inteligente, né? Então, do versículo 13, ele mais ou menos até o versículo 18. E aí ele destaca necessariamente que aquele sentimento faccioso, aquele sentimento de amargura e tal, necessariamente, né? Nós mentirmos contra a verdade é justamente uma sabedoria animal, uma sabedoria demoníaca. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Show? E então, necessariamente, no primeiro capítulo é muito interessante que ele fala que as circunstâncias terrenas, elas são transitórias. Se elas são transitórias, vai passar o negócio, né? Nem que necessariamente não passe, chegue o meu fim e não passe a situação que eu estou passando, né? Necessariamente. Mas não é isso que o, o, o escritor aqui dessa epístola vai estar falando, muito pelo contrário na realidade, mas ele dá uma esperança ao povo, citando os profetas, citando Jó. Então, necessariamente, agora nesse capítulo 5 nós vamos acabar vendo isso. No caso, ele também contextualiza a origem do pecado. Então, principalmente, qual que seria a origem dos nossos problemas, né? Por que há guerras entre vós? E aí? Enfim. Também a origem do bem, né? Ele vai falar sobre justamente a questão da reconciliação, mas principalmente das coisas perfeitas que são lá do alto. No capítulo... Ele vai continuar falando sobre, inclusive, a prática da palavra de Deus, né? Que nós temos que ser praticantes. E assim ele inicia o capítulo 2 também falando sobre que a fé sem obras ela é morta. Então, necessariamente, as obras elas têm que acompanhar o crente. Se as obras não estiverem acompanhando o crente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fugindo necessariamente do que Deus propôs, do que os apóstolos, do que Jesus propôs, do que os apóstolos proporam. Então, sempre teve a questão da prática em vez só de uma fé cega. Não é só isso, é só aquilo. Claro, tem várias questões que nós poderíamos entrar nessa questão de fé cega, mas principalmente nessa de realmente nós conhecermos quais que eram as palavras de Deus na antiguidade, quais são elas, por exemplo, para nós hoje. E principalmente, nós temos atenção que Tiago ele não vai passar assim correndo dizendo assim, pronto, agora a gente vai fazer as coisas do nosso jeito. Agora nós vamos descobrir os princípios dos nossos jeitos. Agora nós vamos fazer isso do nosso jeito. Não, ele vai justamente citar inclusive a lei. Ele coloca inclusive no meio ali daquele capítulo 2 a questão do não adulterarás, não matarás.
Enfim, então são questões que necessariamente elas não estão revogadas. Amém? Então, nós podemos ver ele dando essa ênfase, então, que a fé sem obras é morta e que necessariamente é preciso uma resposta, seja humana, né? Seja recíproca, seja sinergista ou não, ao chamado de Deus, sendo a graça irresistível ou resistível. Ok? Então, ele vai falar da língua, que seria uma das coisas principais que seriam muito problemáticas, porque não só com esse exemplo do pastor que falou que se batiza, que a gente batiza geralmente o corpo inteiro, mais ou menos a língua, ou a língua não está presente no batismo, né? Nesse sentido, né? É uma coisa que necessariamente todos, provavelmente, todos nós temos que trabalhar. Não é talvez uma coisa que a gente vai conseguir, pá! Mas é um trabalho árduo, inclusive, de nós nos acostumarmos com algo que não fazia sentido para nós. Que num tempo, às vezes até quando você era pequeno, quem sabe você aprendeu dos seus pais. Ah, é feio falar palavrão. Só um exemplo, né? E é feio falar mal dos outros. É feio falar disso. Mas o quanto Deus já não estava ensinando isso através das Escrituras? Há muito tempo. Quem sabe até a educação que você recebeu ela foi pautada em cima de alguma sombra da Escritura, né? Alguma coisa que necessariamente parecia com a Escritura. Não estou dizendo que necessariamente era. Mas não é só uma cartilha de bons costumes, né? E um manual de regras. É justamente que eu sempre tive problema com esse nome manual necessariamente, né? Porque por mais que nós tenhamos fé, o manual, quando a gente compra alguma coisa, a gente monta e ela fica muito provavelmente certinha, ela fica perfeita, ela fica daquele jeito tipo que nós gostaríamos que ela fizesse, mas que ela estivesse, né? Mas necessariamente não tem um manual necessariamente para que eu resolva todos os meus problemas, para que a minha vida fique do jeito que eu quero, entende? Mas existe uma palavra de um Criador para a humanidade que a deixa muito mais parecida com Cristo e principalmente leva ao conhecimento de quem? Foi Jesus. Sim, esse Jesus que a gente diz seguir. Leva ao conhecimento de o que os apóstolos pregavam, o que Tiago pregava e nos traz necessariamente uma confiança, principalmente, sobre o que estava sendo pregado, não somente na época dos apóstolos, mas muito antes disso. Vamos lá para o capítulo 5, então? Se vocês lembrarem, no capítulo 4, nós estamos, então, justamente colocando essa questão de não falar mal dos outros, né, necessariamente, que seria uma das coisas que, necessariamente, nós estaríamos se colocando no lugar de Deus, porque Deus vai julgar, querendo você ou não. Não é uma coisa que você pode optar, que você pode dizer, não, mas todo mundo vai ser salvo, é isso, é aquilo. Por mais que esse seja o nosso desejo, necessariamente, além de nós não conhecermos a esse Deus que é revelado pelas Escrituras, a não ser que teu Deus seja outro Deus, aí é outra história. Mas enfim, nós também não o pregamos. Não o pregamos nem com palavras, muitas vezes, e nem com a prática. Então é isso que o apóstolo Tiago, é isso que Tiago está escrevendo necessariamente nessa epístola. E no capítulo 5, e aqui ele falou necessariamente algumas coisas que são interessantes, por exemplo, que há dignidade em ser pobre, que não é uma vergonha nenhuma em ser pobre. E aqui, no contexto, a gente vai acabar percebendo, nesses primeiros versículos até o 6, que estava acontecendo alguma coisa. Justamente por quê? Porque os cristãos em si, no geral, eles... Não estou dizendo que eles já eram chamados de cristãos, só apenas que, muito provavelmente, não vou lembrar das épocas agora de quando que foi escrito necessariamente algumas cartas, mas principalmente na questão de que eles eram injustiçados, seja por salário, ou seja o salário deles ser a morte, mas não a morte que provém do pecado necessariamente. E a morte que as pessoas acabavam fazendo sobre a vida deles, né? Mas calma lá que a gente vai entender isso aí. Vamos lá então, versículo 1, capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão.
Então ele está falando isso necessariamente para um contexto, para uma pessoa, não é necessariamente para todos os ricos, se bem que existem palavras que nós temos que refletir sobre riqueza, sobre aonde que nós devemos construir tesouros, ok? As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Ok, tudo bem, até aí a gente está vendo já uma ligeira palmada, né, necessariamente nessas pessoas aqui, a princípio. Por quê? Porque... Porque justamente o que estava acontecendo muito provavelmente não era justo diante dos olhos do Senhor. E aí nós vamos acompanhar as explicações. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Opa! Então necessariamente alguém estava não cumprindo a vontade do Senhor agora. Estavam justamente não entregando o salário justo para os trabalhadores. Ok, mas calma lá. Claro que a gente pode levar para o sentido espiritual, mas necessariamente vamos pelo contexto aqui. Primeiro ele falou no capítulo 4 sobre os pobres e agora ele está falando sobre os ricos. Ok. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Esse no versículo 5, né? Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então aqui, literalmente, a gente consegue enxergar muito melhor o contexto do que estava acontecendo naquela época. Só que, ao invés de Deus falar assim, então reúnam as vossas espadas, não estou falando sobre a palavra necessariamente, né? Reúnam as vossas armas, as vossas pedras e tomem o reino para vocês, e declarem, e façam isso, e façam aquilo. Muito pelo contrário. Aqui ele acaba falando que necessariamente essas pessoas não estavam nem colocando resistência sobre isso. E aí, do versículo 7 ao 11, ele vai falar justamente isso. Sede, pois, irmãos, pacientes. Pacientes. Ele falava para um povo que estava sendo perseguido, para que estava sendo morto. Paciência. E por que eles deveriam ser pacientes? Então, no versículo 7, então, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Né? Necessariamente, aqui, daqui a pouco eu já vou falar aqui. Né? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então isso foi escrito já há muito tempo necessariamente. E a gente acaba vendo muito, por exemplo, a perseverança que alguns tiveram. Pois senão, o Evangelho não ia chegar para nós. O Evangelho não ia chegar como uma verdade absoluta, uma coisa que fortalece, que dá fé às pessoas. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Lembra do que eu já tinha falado? Principalmente sobre lá no capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele já está tecnicamente dando uma explicação. Nós não podemos, vamos dizer assim, em alguns casos, ou nos principais dos casos, fazer juiz do meu irmão, né, julgar, literalmente, não estou falando de não ter compromisso com a verdade, de julgar o que é justo segundo a retidão do Senhor, mas em alguns casos, principalmente, nós acabamos martelando, inclusive, o destino dos nossos irmãos. E aí, existe inclusive algumas coisas que estão acontecendo aí nas redes sociais que vocês podem acompanhar, inclusive sobre a morte, sobre pessoas que necessariamente não seguem a Deus e os caras estão escrevendo que elas vão ser condenadas, enfim, e blá blá blá. Bom, nós sentemos no chão, choremos, esperneemos, mas um dia o juízo vai chegar, mas não vai ser só para eles não, ok? Então aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Beleza? Vamos nessa. Irmãos,
Tomai por modelo no sofrimento e na paciência quem? Os profetas. Lembra das parábolas, da parábola sobre os profetas? Aliás, sobre o filho do homem, necessariamente. Ele mandou uns para avisar. O que aconteceu com eles? Mortos. Isaías, por exemplo. O que aconteceu com ele? Cerrado ao meio. Enfim. Os quais falaram em nome do Senhor. Então, essa é uma questão importante. Não somente nós temos como modelo, necessariamente, de paciência os profetas, mas notar que eles falavam em nome do Senhor. Então, nós devemos falar em nome do Senhor. Não digo que nos tornaríamos necessariamente profetas no sentido de haver uma profecia que seja nova às Escrituras ou a revelação de Deus, mas ser profetas aqueles que profetizem, aqueles que comunicam a mensagem, porque existe uma profecia a se cumprir, a vinda do Senhor. E como Deus não mentiu no passado e não mente agora, Ele também não vai mentir no futuro. E isso vai acontecer. Eis, versículo 11, né? Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, claro que nós vamos associar toda essa palavra, toda essa mensagem, do versículo 7 ao versículo 11, também ao contexto da mensagem, mas principalmente ao contexto da mensagem, que seria esse contexto de perseguição. Então, ele pediu paciência, e dizendo que muitos perseveraram firmes, porque eles já tinham ouvido o que Jó tinha suportado, por exemplo, e como que Deus tinha honrado ele, não sei se é essa a palavra necessariamente, né? Mas justamente pela paciência de Jó, né, que a gente escuta às vezes e não sabe de onde que vem necessariamente, né? E aqui é a mesma questão. É muito provável, e isso está literalmente fora das escrituras, necessariamente, que algumas das pessoas elas podem ter desacreditado. E era por isso que estava sendo escrito essa carta, para que as pessoas justamente encorajassem ou depositassem a sua confiança no Senhor. Mas tinha gente que não estava recebendo salário. Tinha gente que estava morrendo. Talvez por isso também estava morrendo. Então, necessariamente, lembrem lá da história de Jó. Vejam que o Senhor o tratou, né, com passividade, com misericórdia. Mas olhem para as atitudes de Jó também. Olhem para o que Jó fez. E não somente a questão, pois é, eu acredito, aí vem alguma dificuldade, eu digo que não, não é bem assim, a minha fé, eu já vendo a minha fé. E é isso que ele vai tratar nos versículos seguintes. Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aqui eu vejo, necessariamente, já presenciei inclusive, né, várias distorções sobre o assunto para querer comprovar isso, comprovar aquilo, dentro de uma fé gospel meio distorcida, enfim. Mas necessariamente o que ele está falando? Ele está falando que a gente não pode jurar? Necessariamente não é isso, né? Apesar de que, em outras partes da Escritura, ele vai falar, acho que é Mateus, mas não vou ter certeza agora, mas justamente da questão de nós cumprirmos o que nós estamos falando, né? Então é muito mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. E aqui seria o único versículo necessariamente que ele dá essa ligada de chave no pessoal. Olha, vocês estão falando que vocês seguem o Senhor? Então que o sim de vocês seja sim. Vocês estão dizendo que não seguem o Senhor? Que o não seja não. Não, mas eu meio que sigo. Não existe. Então, essa é a questão principal que está sendo tratada, seja dentro do capítulo 4, seja dentro do capítulo 5, mas principalmente nessa questão, né? Necessariamente na fé deles, que não poderia ser abalada justamente por algumas coisas que estavam acontecendo na vida. E eu não estou falando de
alguém falar para você, ah, porque é cristão, dá risadinha. Não, eu estou falando uma perseguição sobre a vida, sobre o trabalho deles, sobre a vida deles, que estavam tirando, estavam privando eles necessariamente disso. E aí no versículo 13, para comprovar isso necessariamente, ele acaba falando de outras coisas, mas que estão ligadas a isso. Por exemplo, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porém, calma lá. Versículo 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. É isso que está, né? Não vamos isolar versículo ali. Muito pode, né, por sua eficiência, a súplica do justo. Ok? Todos esses versículos eles vão dar respaldo, necessariamente, para as ações que eram tomadas no primeiro século, segundo século, enfim. Então não era uma coisa inventada, não era um negócio meio de problemática. Algumas pessoas tentam tirar esse óleo medicinal aqui como alguma coisa que ainda tem que ser praticada nos dias de hoje, no sentido de passar um óleo especial nas pessoas, nas casas, nisso, naquilo, e necessariamente muitos teólogos vão tratar esse óleo aqui justamente como um óleo medicinal, e não necessariamente algum óleo de ungir a pessoa com isso, com aquilo, até porque no capítulo 4, o Tiago vai colocar justamente essa questão do Espírito Santo. Então, quem realmente deveria ser esse azeite que o pessoal tanto fala, principalmente na tradição pentecostal, ok? Então vamos lá. Confessais, pois, os vossos pecados. Então não é só, né? O que vai salvar a pessoa? É a oração? É o azeite? É a mão de não sei quem? Cuidado, vamos prestar atenção. Versículo 17. Aqui ele coloca mais ou menos um desafio, principalmente, sobre qual seria essa fé das pessoas. Lembram que Jesus falou, se vocês tivessem fé suficiente, vocês pediriam para isso e aconteceria aquilo. Ok? E não é que necessariamente nós conseguiríamos fazer o que nós quiséssemos, mas principalmente todas as nossas súplicas, toda a nossa fé ela deveria se basear em Deus e no que Deus quer para a gente. Por que todos os nossos pedidos não são atendidos então, se nós temos uma fé necessariamente num Deus poderoso, que é onipotente, que é soberano, que controla todas as coisas? Porque justamente isso viraria um caos. Porque nós... no versículo, a princípio, ele vai falar, inclusive, numa das partes bíblicas, que nós pedimos mal. Nós não sabemos o que pedir. Ok? Então, no versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Mas para isso, e para que esse contexto se revele do versículo 12 ao 20, o que precisa acontecer? Confissão de pecados. Arrependimento. Uma ação tanto do pregador, de quem prega, do que quem está ouvindo a mensagem, de quem está crendo na mensagem. Então, necessariamente, aqui, muito provavelmente, ele coloca o peso das pessoas que estavam se afastando. Por causa do quê? Das tribulações que a gente já ouviu, lá do versículo 1 até o versículo 6. Existiam pessoas que não estavam, provavelmente, não tendo mais paciência, seja do versículo 7 ou versículo 11. E principalmente, pessoas que não cumpriam aquilo que diziam cumprir, do versículo 12, e aí se afastavam ou diziam que, meio que seguiam do versículo 12 ao versículo 20. E o que nos leva a pensar, fora todas as coisas que a gente já falou sobre a introdução da carta, do capítulo 1,
sendo, né, como nós podemos obter sabedoria, né, que as coisas daqui elas são transitórias, as coisas terrenas necessariamente, assim até como o apóstolo Paulo, se não me engano, fala, por mais que esse tabernáculo se desfizer, nós temos morada junto a Deus. Enfim, no capítulo 2, uma questão muito forte, justamente de nós necessitarmos realizar algo justamente para que a fé que nós declaramos não seja considerada uma fé morta. Para que no capítulo 3 a gente refreie a nossa língua, para que a gente tome cuidado com as coisas que nós falamos, para que nós entendamos qual que é a sabedoria que vem do alto, e justamente, claro que isso tem todo um contexto principalmente de facções, de novas tendências, seja religiosas ou não, da época. Até nós podemos ter um exemplo histórico do quanto foi problemático a questão da união da igreja, do governo, junto com a igreja necessariamente, ou a igreja junto com o governo, e quanto foi problemático isso, quanto que resultou em mortes de pessoas, porque eles estavam misturando em vez de pregar o que realmente o evangelho fala, o que realmente o evangelho defende. E isso tem se tornado cada vez mais difícil para convencer as pessoas. E eu não estou dizendo que convencer seja um trabalho nosso. Esse é um trabalho relativo assim do Espírito Santo. Mas lembrai também das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, de tente persuadir os homens, porque isso aqui não é brincadeira. A vida deles não é brincadeira também. Nós não podemos tratar isso com levianidade. E principalmente ter uma noção muito grande do que nós estamos fazendo. Não é somente mais uma brincadeira. Não é somente mais uma medalha que eu coloco no peito. É uma posição que eu assumo para dizer que eu sou mais humilde que os outros. É uma posição que eu assumo para dizer que eu sou religioso, né? Relativamente. E aí ando igual aos fariseus. Limpo por fora, mas podre por dentro. Limpando o exterior do copo, né, necessariamente, mas, aliás, coando o mosquito, né, nesse sentido também, e engolindo o camelo. Enfim, e vários outros exemplos que a gente pode ver, né, sepulcros caiados, branquinho, né, passou cal lá, ó, nossa, e aí por dentro cheio de toda imundícia. Isso não condiz com o ser cristão bíblico. E por mais que os homens tentem reinventar a Bíblia, reinventar isso, aquilo, necessariamente, nas questões de fé, existem escrituras que foram conquistadas relativamente, né? Hoje nós temos ela nas nossas mãos com sangue. Não foi necessariamente um concílio que deu, somente uma reunião de homens que as deram para nós, mas foi o próprio Deus, porque ela é inspirada e ela é palavra de Deus. Então, se nós queremos dizer, apenas dizer, se é que a gente quer dizer, né, necessariamente, a gente quer viver isso, né, mas que nós seguimos a Deus, que nós seguimos a Jesus, sem consultar as Escrituras, sem viver as Escrituras, sem colocar em prática as Escrituras, por mais difícil que seja. Aqui nós temos um exemplo violento, necessariamente. Capítulo 5, né? As pessoas estavam sendo perseguidas, mortas, privadas, inclusive do seu trabalho. Não vou fazer nenhuma comparação necessariamente com o que a gente está vivendo com a pandemia, porque aqui exige prudência e não necessariamente. Então, seja paciente. Chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos o que vocês estão passando, o que vocês estão clamando, e não pense que isso não chega. Então que nós tenhamos esses olhos, esse coração voltado para o Senhor. E que realmente possamos refletir sobre quais têm sido os nossos atos. O que nós temos feito como cristãos numa sociedade que, na maioria das vezes, não vai respeitar aquilo que nós cremos. E para você que sofre, não somente porque as pessoas não concordam com a minha opinião, é com isso, é com aquilo. Mas para você que sofre de verdade, que de repente não está recebendo o que é justo,
estão ameaçando a sua vida. Os cristãos que morrem pregando e levando o evangelho. Paciência. Porque lá em Apocalipse vocês vão justamente ler, né? As almas que estão debaixo do altar, dos mártires, clamando ao Senhor. E um Senhor que, além de amor, é justo. E o que esse Senhor vai fazer? Mas principalmente, o que esse Senhor está fazendo? Não somente o que ele vai fazer, não somente que vai chegar um dia do juízo, isso é uma verdade absoluta, mas o que ele está fazendo agora? Para finalmente chegar em você e dizer, ou em nós, né? O que nós estamos fazendo? Show de bola? Então, necessariamente, nós fizemos uma introdução, justamente falando desses 4 capítulos de Tiago, e hoje nós falamos do 5º. E eu peço que assista, principalmente, as outras lives que foram escritas, foram feitas justamente pensando nessa carta, sem uma posição pentecostal, sem uma posição presbiteriana, sem uma posição, enfim, ou qualquer outra coisa que você possa achar, mas simplesmente e puramente feita para pessoas de diferentes religiões, inclusive, não somente a cristãos, não somente as várias denominações, mas principalmente para todo aquele que tenha ouvido. E todo aquele que tenha ouvido, ouça. Ok? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, se necessariamente esse capítulo 5 ficou, ou os outros capítulos necessariamente de Tiago ficaram um pouquinho confusos necessariamente na ideia, na mente de vocês, se alguma coisa eu falei que vocês não entenderam, perguntem, comentem, e eu estarei disposto a responder vocês. Eu reservarei do meu grande tempo e precioso, blá blá blá, um tempo principalmente para encorajar os irmãos. Para que talvez a gente não chegue a esse extremo aqui do capítulo 5. De sofrer essas mesmas perseguições, né? Mas nós tenhamos principalmente a ideia de que nós temos irmãos. E nós temos que ser pacientes. Principalmente por quê? Porque nós já tivemos exemplos bíblicos de paciência, de perseverança e de humildade. Amém? Não é mesmo, Sarinha? Tava dormindo? Quer vir aqui? Hã? Né, Sarinha? Vamos tentar aprender isso quando a gente crescer? Quando a gente estiver crescendo, né? Quando puder o... Aí, minha nenenzinha, né? E aí? Olha lá, ó. Lá na frente, aqui. Lá, ó. Vamos tentar aprender a respeitar os outros. Não falar mal dos outros. Julgar o que é justo dentro da retidão do Senhor, né? Não é verdade? É. E o que mais? A gente vai aprendendo, né? Beleza? Show de bola? Mesmo que soframos perseguição. Paciência. E vamos proclamar o quê? O Evangelho. Não é verdade? Então vamos desligar? Vamos desligar? Dá tchau, tchau. Então tchau pro pessoal e sejam firmes, pacientes. Amém? Tchau, tchau.